Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Ana e hoje eu vou falar para vocês sobre regras de sinais na multiplicação e na divisão. Por que é importante aprender regras de sinais? Porque em todos os problemas da matemática você vai se deparar com regras de sinais. Então você tem que ter confiança para poder resolver esses tipos de problema, tá? E se você aprender bem regras de sinais, você não vai mais reprovar, você vai conseguir sempre boas notas na matemática, porque você pode errar um exercício inteiro por um sinalzinho no final, pela resposta errada que você trocou o sinal. Imagina só, errar uma questão inteirinha devido a um sinal. Não, isso não pode acontecer. Então, por isso que você tem que aprender regras de sinais, ok? É super importante. Então, vamos lá? Bom, na multiplicação e divisão, quando você tem mais e mais, sempre a resposta final vai ser mais. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3, o 2 é positivo, o 3 é positivo. Qual é a resposta? A resposta vai ser um valor positivo. 2 vezes 3, 6. Então, eu estou usando esse sinal aqui, né? Esse símbolo da multiplicação, mas também você vai se deparar com o símbolo que é um pontinho. 2 vezes 3 é igual a 6. O mais comum é essa forma aqui de representar a multiplicação, ok? Então, eu vou trabalhar com essa daqui. Agora, se você tem menos e menos, na multiplicação e divisão, quando você tem menos e menos, sempre a resposta vai ser mais, vai ser positivo. Se você tem dois valores negativos que estão multiplicando, a resposta sempre vai ser positiva. Por exemplo, se eu tenho menos 2 vezes menos 3. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 3, menos e menos. A resposta vai ser 6, positivo. Sempre que o número aparece sozinho é porque tem um sinalzinho de mais aqui, ok? Mas nem sempre é preciso colocar esse sinal. Geralmente, nem aparece o sinalzinho de mais, tá? Agora, se você tem mais e menos, ou menos e mais. E aí, como é que fica essa resposta? Bom, sempre que você tiver mais e menos ou menos e mais, sinais contrários na multiplicação, isso aqui vai dar sempre negativo. Sempre. Sempre a resposta é um valor negativo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, eu sei que o 2 ele é positivo e o 3 aqui negativo. Então, 2 vezes menos 3, isso aqui vai me dar como resposta menos 6. Ou, então, menos 2 vezes 3. Mesma coisa. Negativo, positivo, me dá como resposta menos 6. Agora aqui uma coisa bem importante para falar para vocês. Olha aqui, quando vocês estão resolvendo exercício desse tipo aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, é importante colocar entre parênteses. Porque você não pode ter, por exemplo, menos... Você pode até colocar menos 2 fora do parênteses, mas você não pode escrever isso aqui, ó. Menos 2 vezes menos 3. Isso aqui não existe, não pode escrever dessa forma, ok? Então, por isso que sempre é necessário colocar o parênteses. Você tem dois sinais, um é multiplicação e o outro aqui é o menos, ok? Então, se eu estou no sinal de multiplicação e aqui eu estou com o sinal de menos, não pode ficar juntos, você tem que colocar entre parênteses, ok? Só para reforçar isso aqui. E a pergunta agora é a seguinte, e se eu tenho agora vários sinais, vários valores, vários sinais, tudo misturado? O que eu devo fazer? Bom, se eu tenho, por exemplo, menos 2 vezes 5 vezes menos 4 vezes menos 1. Veja, são vários valores que estão multiplicando e tem sinais positivo e negativo aqui. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, para você resolver isso, primeira coisa, uma dica, você tem que contar quantos sinais de menos tem aqui na sua multiplicação. Então, se você for contar, ó, temos 1, 2 e 3. 3 sinais de menos. Significa que os sinais de menos ele é ímpar, ok? E se eu tenho sinais de menos ímpar, então eu tenho como se fosse assim, ó, menos vezes menos. Eu sei que menos vezes menos me dá mais. E mais vezes menos vai me dar como resposta menos. Então, toda vez que você tiver a quantidade de sinais aqui ímpar, a resposta vai ser menos. Se você tiver a quantidade de sinais de menos par,
a resposta vai ser positiva, vai ser mais. Ok? Então aqui, vamos fazer a gente já sabe que a resposta vai ser menos. Então, uma vez que eu sei que a resposta já vai ser negativa, eu só faço a multiplicação. Não preciso mais me preocupar com os sinais. Ou seja, a primeira coisa que você faz é se preocupar com os sinais, para ver qual vai ser a resposta. Na multiplicação, eu consigo fazer isso, ok? Então, eu conto a quantidade de sinais de menos que tem na minha multiplicação. Se for par, a resposta vai ser positiva. Se for ímpar, a resposta vai ser negativa. Então, aqui eu faço 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4 vai dar 40. 40 vezes 1, 40. Então, aqui a resposta é menos 40. Bom, então, recapitulando o que foi visto hoje. Então, na multiplicação e divisão, se eu tenho mais e mais, a resposta vai ser sempre mais, como foi feito aqui. Dois valores positivos que multiplicam sempre me dá um valor positivo. Se eu tenho menos e menos, a resposta sempre vai ser mais também. Ou seja, sinais iguais na multiplicação, isso que eu estou multiplicando dois valores, ok? Estou falando de dois e dois valores por enquanto, né? Aqui. Então, sempre que eu tiver sinais iguais, vai ser positivo. Menos vezes menos dá mais. Agora, se eu tiver sinais diferentes, estou sempre multiplicando dois valores e sinais diferentes, sempre vai ser menos, como nós vimos aqui. 2 vezes menos 3, menos 6, ok? E agora, se eu tenho vários sinais juntos, eu devo contar a quantidade de sinais de menos que eu tenho. Se ele for par, vai dar positivo. Se ele for ímpar, vai dar negativo. Bom, vou apagar aqui e vou falar um pouquinho mais desse caso aqui, ó, de vários valores juntos. E depois a gente faz exercícios. Então, esse último caso que eu falei para vocês é quando você tem mais de dois valores multiplicando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sinal negativo, um número negativo, vezes um número negativo, vezes um número negativo, vezes um número positivo, vezes um número positivo. Isso aqui vai me dar como resposta um valor negativo ou positivo. Então, eu devo contar os sinais de menos, como eu disse para vocês. Quantos sinais de menos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 sinais de menos. Então, sempre que o número de sinais de menos for ímpar, eu tenho como resposta menos. Então, aqui qual vai ser a resposta? Vai ser menos, tá? Agora, se eu tenho a quantidade de sinais pares, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, mais vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes mais. Isso aqui vai me dar mais ou menos? Bom, vou contar a quantidade de sinais de menos que eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 sinais de menos. 4, então, aqui é par. Se for par, então a resposta é positiva. O número que vai dar aqui vai ser positivo. Ok? Então, essa aqui é a regrinha para quando você tem vários valores multiplicando e cada valor tem um sinal diferente. Ok? Menos e mais tudo junto, vários valores. Então, sempre pense nessa regrinha. Se eu tenho vários valores aqui, eu vou contar os sinais de menos. Quantos sinais de menos eu tenho? Tá? É ímpar, vai dar negativo. É par, vai dar positivo. Ok? Então, agora eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem. Então, aqui, exercícios. Então, vou colocar os exercícios aqui para vocês. Então, 3 vezes 8, menos 3 vezes menos 8, menos 3 vezes 8, 3 vezes menos 8. E aqui eu vou colocar uma expressão com mais valores e vários sinais. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 2 vezes menos 4, vezes menos 1, vezes 3. Ok? E aqui eu vou usar até a mesma expressão. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, agora vocês pausem o vídeo, resolvam os exercícios e depois voltem para conferir a resposta. Bom, vamos conferir as respostas então? Então, aqui, 3 vezes 8, 24. Positivo. Porque o 3 é positivo e o 8 é positivo também. Menos 3 vezes menos 8. Eu tenho negativo e negativo. Isso aqui me dá como resposta 24. Positivo.
Mesmo porque se você olhar, né, 1, 2, dois sinais de menos. E isso aqui é par, 2 é par, logo o sinal vai ser positivo. Menos 3 vezes 8. Eu tenho um negativo e um positivo. Me dá como resposta um negativo. E se eu for olhar quantos sinais de menos tem aqui, eu tenho um só. E um é ímpar. Logo a minha resposta vai ser menos 24, vai ser negativo. 3 vezes menos 8, eu tenho mais e menos. Isso aqui vai me dar menos 24. E aqui? Como é que vai ficar essa continha aqui? Primeiro, vamos me preocupar com os sinais. Então, eu tenho aqui, ó. Quantos sinais de menos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. 3 sinais de menos. E 3 é ímpar. Logo, a minha resposta vai ser negativa. Ok? Então, aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 8, 24. Aqui vai me dar menos 24. E aqui, nessa segunda expressão? Quantos sinais de menos eu tenho? Eu tenho 2. 1, 2. 2 é par. Logo, a minha resposta vai ser positiva. Então, vai ser 24. Bom, então por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido sobre as regras de sinais na multiplicação e na divisão. E não se esqueça de curtir. Se você gostou e aprendeu, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima aula!